que eu venho repartir nessa manhã, queridos, é falar sobre como é que o nosso caráter é transformado. E eu creio, queridos, que o nosso caráter está sendo transformado todo dia. Hoje será mais uma etapa, que através da palavra do Senhor, nós vamos crescer juntos. E o caráter é algo que ele não é uma... Eu sei que tenho pessoas nobres aqui, psicólogos aqui, né? Eu sei que tem uma questão aí, mas eu entendo que o nosso caráter, ele é trabalhado todos os dias. Tem a questão da formação, né, cognitiva, tem a questão do período, né, de tanto e tantos anos da vida, né, da criança, o adolescente, tudo aquilo está sendo formado e está tudo certo, e isto é um fato. Mas eu entendo que até hoje, Deus está trabalhando no meu caráter. Hoje eu fiz 50 anos, cinquentou, meio século, não sei, estão falando bastante coisa aí. Já ouvi falar, não, mas você fez 50, mas você está com cara de 30, eu falei, glória a Deus, que bom, glória a Deus por isso, o Senhor tem preservado, e a ciência tem ajudado, as químicas têm ajudado, e aí nós vamos em frente, não tem nada errado com relação a isso, só uma brincadeira, um parênteses aqui, mas todos nós carregamos uma marca, sim ou não, queridos? Nós carregamos uma marca. Aí eu quero combinar com vocês aqui, mas de forma, eu vou combinar e sejam empolgados aí. Eu separei algumas marcas, e eu vou para o próximo slide. E se você identificar com alguma delas, você dá um grito aí, dá um glória a Deus, você pula, festeja aí, ó, glória a Deus, dá um assovio, não sei. Se ela não apareceu aí, você também faz isso, por favor, me ajuda a pregar, tá? Por favor. E olha só, como nós carregamos uma marca, qual é a sua marca? Tem alguma coisa aí? O cara viu lá, Timão, vai Corinthians, né? Para os palmeirenses eu coloquei um negócio aí e tal, né? Para dar ajuda para eles. Não coloquei um Mengão aí, mas coloquei o Palmeiras, para ajudar, né? Para dar uma força. Eu gosto de algumas marcas, né? BMW, Ferrari, Porsche, Mercedes, Adidas, né? Tem aí, ó, guitarra, tem as mulheres que conhecem um pouco ali, né? Do tal do Gucci, né? Gucci, como é que fala? Não sei nem, acho que é Gucci, eu não sei nem, os números não dá para comprar esse negócio, então não sei nem pronunciar. Mas tem algumas marcas, sim ou não, queridos? É verdade ou não é verdade? Né? Tem coisas que a gente gosta aí, que está aí, está tudo certo. Está tudo certo. E tem uma marca poderosa ali no meio de tudo isso, que ela supera tudo isso junto, que é a cruz. A cruz precisa nos marcar. A gente olha para a cruz como um sinal de que é castigo, às vezes, eu vou ter que morrer, é pesado demais, eu tenho que carregar aquele negócio, não é verdade? E há tantas coisas que de repente a gente olha para a cruz, e às vezes a gente fica meio assim, tal, deixa a cruz lá e eu aqui, já estou carregando a minha cruz lá em casa, não sei, sabe essas coisas, lá no trabalho, eu não sei aonde, mas que na verdade, irmãos, a cruz, ela tem que ser a nossa marca, a marca que a gente carrega. A cruz é um marco na nossa vida, através da pessoa de Jesus, que venceu a morte, que ele foi morto, ele foi crucificado, mas lá não está mais, porque ele ressuscitou, como nessa manhã de domingo, ele está aqui. A cruz é o sinal onde os nossos pecados foram cravados na mão do Cordeiro, né? As nossas iniquidades, as nossas transgressões, o sangue que foi vertido naquela cruz. A cruz é tão poderosa que Jesus deixou registrado que quando ele fosse levantado no madeiro, nós seríamos atraídos por isso. A cruz nos dá uma nova direção, a cruz nos mostra que nós precisamos sim morrer para nós, e morrer junto com ele, mas também ressuscitar com ele, e ter uma nova característica, transformar o nosso caráter. A cruz é o caminho que nos leva a Cristo, a cruz é que nos faz olhar e falar assim, vale a pena, ele morreu por nós.
Tudo isso aqui tem o seu valor, mas nada no universo é somado o que a cruz representa para nós. E a cruz é algo que vai trabalhando também no nosso caráter. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, irmãos, eu posso dizer isso, que nessa etapa que estou no ciclo da minha vida, eu tenho visto o quanto a cruz significa para mim. Um caminho a seguir a Jesus, um caminho novo para a minha vida, um caminho novo como um homem, com caráter libado, parecido com Jesus. Não sou perfeito, mas estou em construção. E diante desta verdade, irmãos, eu quero compartilhar um texto aqui com vocês, lá em Filipenses 1, do versículo 1 até o 11, para nós entendermos que a transformação do caráter e a cruz, ela faz coisas extraordinárias no ser humano, no homem e na mulher. Vamos juntos lá em Filipenses capítulo 1, eu vou ler aqui, do versículo 1 até o 11, que diz, é uma carta do apóstolo Paulo, que escreveu quando estava preso, aos irmãos de Filipe, aos filipenses, que diz assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluídos os bispos, os diáconos, que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes deem graça e paz. Versículo 3, todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus, e sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são os meus companheiros na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês, e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Irmãos, nós estamos diante aqui de um homem, que passou um processo na sua vida, o apóstolo Paulo, e nós conhecemos muito bem a história de Paulo, que foi um grande perseguidor dos cristãos, daqueles que estavam no caminho. Paulo, se a gente olhasse para suas atitudes, revelaria um caráter de injustiça. Saulo, na verdade, né? Antes de Atos 9, do encontro com Jesus, indo para Damasco. O que nós poderíamos dizer do estilo de vida de Saulo? Um homem rude, um homem prepotente, um homem injusto, um homem que castigava as pessoas, um homem que açoitou, que matou algumas pessoas, que pôs em prisão, que causou terror aqui na terra, sim ou não, irmãos? Antes de ter um encontro com Jesus. E aí ele não é mais menino, aí ele não é mais um moço, ele é um homem, tinha autoridade, tinha cartas para ir fazer o que queria fazer e prender os cristãos. Mas diante de um encontro, irmãos, com Jesus de Nazaré, o caráter de Paulo é transformado. As atitudes de Paulo já não são mais as mesmas. Paulo aqui está dizendo: eu me alegro de orar por vocês. Está aqui junto com Timóteo, escrevendo cartas, e dizendo a alegria de Paulo, por ter um encontro com Jesus, e o seu caráter ter sido transformado. Cada domingo que a gente vem aqui, é um passo que a gente dá,
em avanço da transformação do nosso caráter, olhando para a cruz e para Jesus e para o Evangelho, para a palavra de Deus, e a nossa vida tem sido transformada. Sim ou não, irmãos? Então, diante desta verdade, né, o que Paulo está colocando aqui, queridos, sobre esta verdade, ele revela de que ele era um cara mau. Nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos a história de Saulo, Paulo, né? Nós conhecemos, mas diante de um encontro com o Senhor, naquele caminho para Damasco, ele começa a ter atitudes diferentes, ele começa a ter inspiração, por causa de uma visão, e o Senhor começa a trabalhar no caráter dele, assim como o Senhor está trabalhando no nosso caráter nessa manhã, e todos os dias. Saulo deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Ele deixa de enxergar com a sua visão natural para olhar e enxergar uma visão sobrenatural. O seu nome é trocado, a sua experiência de vida, ela começa a mudar. Quando a gente lê lá Atos capítulo 9, irmãos, depois vocês podem ler, vocês vão ver que esta verdade de Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel. E quando Paulo escreve, ele fala assim: eu estou convicto, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que aquele encontro lá na estrada de Damasco, tem transformado dia após dia a minha vida, porque naquele encontro ele deixou de enxergar fisicamente e começa a enxergar espiritualmente. Ele é batizado, ele é transformado, o nome dele é mudado, ele passa já 3 dias em jejum, e depois é batizado, e quando ele volta a enxergar, né, por causa de Ananias que vai lá, e impõe as mãos sobre ele, ele começa o quê? Quando abre os olhos dele espirituais, ele mergulha nas Escrituras, ele passa 3 anos estudando as Escrituras com Gamaliel, cara nobre, mestre, perito das Escrituras. Ele para de perseguir, para agora anunciar as boas novas. Ele relata nas Escrituras dizendo assim: vocês estão junto conosco, correndo o risco, e a alegria da unidade, do amor, ele expressa aqui, irmãos, e ele fala de vocês serem os cooperadores do anunciamento das boas novas. Aquilo que ele odiava, aquilo que dentro da natureza dele era horrível, era repugnante, agora ele ama, agora ele corre risco da sua própria vida, junto com Timóteo, com outros, não só corre risco, como as cartas que é escrita, elas estão sendo escritas preso numa prisão, e ele começa: eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus, isso alegra o meu coração, o meu caráter está sendo trabalhado, eu estou preso fisicamente, mas eu estou livre espiritualmente, a minha mente, eu posso aqui gastar a carga da caneta e escrever as verdades do encontro com Jesus. Aí eu te falo, o caráter, ele é transformado quando? Todas as vezes que a gente tem um encontro com Jesus. Todas as vezes que a gente olha para as Escrituras, elas saltam, né? Elas revelam através das suas verdades coisas maravilhosas. Então as Escrituras, as pessoas, os companheiros de ministérios começam a ser a inspiração de Paulo, porque mesmo preso eu consigo me alegrar, mesmo na prisão eu consigo manifestar a transformação que Deus fez no meu caráter. Ele começa a escrever, ele começa a inspirar outros, ele começa a ver as qualidades das pessoas que estão junto para anunciar as boas novas. É dessa forma, irmãos, porque da mesma forma que o pecado, ele deturpa o nosso caráter e traz prejuízo, assim é ao contrário quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente é marcado por Ele, e carregamos as marcas de Jesus, carregamos juntos as marcas de Jesus. De repente você tem até uma marca no corpo, né? A pastora tem uma marca, ela tem um rasgo de 60 pontos que ela tomou, por causa do tiro que ela tomou, do assalto, né?
São 60 pontos aqui. Para uma mulher isso é horrível, né? Olhar para o seu abdômen e ter uma marca aqui. Mas quando eu creio que a gente olha para aquela marca, fala assim: a mão do Senhor estava conosco. Ainda que possa manchar o corpo, mas a gente tem marcas que a gente carrega, e a gente pode apontar: foi livramento do Senhor, foi o sustento do Senhor, foi o amor incondicional do Senhor sobre a nossa vida. Então, queridos, quais são as marcas que nós estamos carregando? Quando as pessoas olham para nós e conseguem observar e ver o quanto nós estamos crescendo, estamos maduros, estamos com outro tipo de comportamento, atitudes, né, abordagem, nós temos que responder: muito obrigado por você reconhecer isto, mas eu não posso deixar de falar de que quem fez isso foi o Senhor na minha vida. Quem mudou o meu caráter, quem mudou o meu estilo de vida, quem mudou minha postura, a minha forma de falar, a minha forma de conduzir a minha casa, os meus negócios, os meus filhos, os meus familiares, os meus irmãos em Cristo, foi Jesus. O que Ele fez naquela cruz me marcou para sempre, e me marcou para sempre porque Ele perdoou os meus pecados, Ele mudou a minha história. Agora eu não quero mais viver a minha vida como Paulo diz, mas eu quero viver a vida dele sobre a minha vida. Por isso que eu reconheço que foi Ele quem fez tudo isto. E aí, não só isto, além de perdão, além de tantas coisas, mas Ele me deu vida eterna, Ele me deu salvação, Ele me deu a garantia de que se um dia, na hora que tudo acabar, não acabou, é só um próximo passo, é o início para o para sempre com Ele, na eternidade. Então Paulo começa a relatar: eu tenho convicção de que Ele começou essa boa obra, e a convicção não é só nele, porque começou nele, está propagando, as pessoas que estão andando com Ele estão ouvindo. Irmãos, dá para entender um homem desse, ele em parte das suas escrituras, né, que Paulo relata em seus livros e cartas, ele fala: estou indo para tal lugar, e que bom que estou indo. Ele está sendo transferido para outra prisão, e fala: e que bom que estou indo lá, porque lá poderei também falar de Jesus, que mudou a minha vida, e pessoas vão poder ouvir, vão ser transformadas, salvas, alcançadas. E que bom que o Senhor começou isso na minha vida, e que bom que começou na sua vida. Que bom que você está aqui, líder de célula, supervisor, você líder de ministério, porque o Senhor começou algo, e é através da sua vida. E você que está sentado aí de repente: mas eu não sou líder. Você é líder sim da sua casa, você é o pastor da sua casa. Ele já começou coisas novas, e Ele vai usar você para amar as pessoas, para propagar as boas novas. E você e eu nos incluímos nessa carta de Paulo, que ele diz: como me alegra ver que vocês são cooperadores. Irmãos, é tão poderoso que depois, há mais de 2000 anos que Jesus morreu, né, que Paulo morreu, e ainda há uma verdade: que alegria saber que tem cooperadores que estão anunciando e apontando, porque todas as cartas de Paulo, Cristo é o centro, a cruz, a ressurreição, a salvação, a graça, é as escrituras, é a tônica de Paulo. Esta é uma verdade. Então isso inspira. E seguindo aqui, irmãos, como eu disse, a centralidade tem que ser Cristo. E ele teve experiências cognitivas, experiências poderosas. As escrituras dizem que quando ele estava ensinando, ele caiu não sei de quantos andares lá. A experiência que ele relata, ele fala: eu fui até o terceiro céus. Imagine o que Deus revelou a ele, irmão, por causa da intimidade. E aí se cumpre o que Jesus falou: este homem, quando ele fala com Ananias, eu escolhi para anunciar as minhas boas novas, para revelar ao povo. Ele foi forjado, foi trabalhado. A gente está sendo trabalhado aqui nessa manhã, irmãos. Eu e você estamos sendo trabalhados por Cristo. Ele foi ensinado, um coração ensinável, ensinou outros. Quando você vê Timóteo ensinando outros, ele encorajando Timóteo, falando: Timóteo, não te importa que você é novo, lembre-se da sua avó, da sua mãe, lembre-se da imposição de mãos, lembre-se do nosso tempo juntos de discipulado, vá em frente. E eu e você sejamos os inspiradores, que ensinamos outros, tudo que a gente tem aprendido para ensinar outros, para encorajar. Seja você um investidor em vida, irmãos.
Sabe, às vezes a gente tem aqui, vai ter acampamento, não tenho mais filho, esse recado não é para mim. Fala, não, peraí, depois a gente conversa, para ter um recado importante. Mas você não tem filho, não. Olha quantos filhos espirituais tem aqui. Olha quanta coisa linda tem aqui. Eu quero ser alguém que vou investir em alguém. Eu quero ser alguém que vão contar a história. Puxa, teve um dia que alguém, não sei o nome, mas alguém que participou da minha vida. Sabe, irmãos, domingo passado a gente saiu para descansar um pouco, eu e a pastora. Os meninos estão em outra fase. Eu tenho liberdade para falar isso com você, que eu estou em casa. E isso que eu vou falar é para glorificar o nome do Senhor. E toda vez que a gente sai para passear, assim, para ter um tempo, a minha rotina ela não para. Eu continuo lendo as escrituras, buscando o Senhor. Eu vou para a academia. Eu vou fazer minhas corridas. Eu continuo com a disciplina espiritual, a minha saúde, cuidando de tudo. E nesse final de semana, quando eu saí para correr, um dos textos que eu até postei aí na rede social, que é Provérbios 11, acho que 25, se eu não me engano, que fala que a gente fala sobre o generoso, dar alívio àqueles que estão sobrecarregados, esse será generoso. E aí eu fui correndo com aquilo na minha cabeça. Aí, enquanto eu corria, a academia onde nós estávamos, estava assim. Eu falei, eu não vou ficar aqui não. Eu fui para a estrada, correr, fui embora. Ela ficou na academia, eu fui correr. E aí o Senhor falou sobre mim, as questões de ser generoso. Aí eu falei, Senhor, eu quero ser generoso na vida de alguém. Mas aqui onde eu estou, 600 quilômetros, eu quero ser generoso na vida de alguém. Aí Deus falou assim, então você vai fazer duas coisas. Ao chegar no quarto, você passa na recepção, pega 2 folhas de sulfite, suba, escreva tudo que eu quero que você escreva. Eu fiz 2 cartas, irmãos. Uma carta para a camareira, louvando a Deus pela vida dela, por todos os dias dela ter entrado no quarto, ter limpado, arrumado. Até provoquei o Marcos também foi viajar com a gente, ele estava no outro apartamento, falei, vem, entra aqui, no meu quarto, você vê aqui, a gente é tudo organizado, é tudo arrumado. Caramba, quem que fez isso? Falei, mano, quem fez isso? A gente é assim, né? A gente acorda e não deixa a cama bagunçada, não. Eu falei, não fomos nós, foi a senhora que veio limpar aqui. Aí depois mandaram, olha só, porque eu também tinha ganho, eu e a Cátia, uma caixinha, bombom, salgadinho, tudo. Eu falei, Marcos, você ganhou esse negócio? Eu não. Aí ele falou, pastor, come logo, que deve ter mandado errado, vai que os caras pedem de volta. Brincando. Eu fui lá na recepção, falei, gente, o que está acontecendo? Mandaram um negócio lá no meu apartamento. Ela tem certeza, é nosso? É de vocês, pode comer. Eu falei, mas ninguém ganhou. Não, mas é para vocês. Eu falei, eu preciso ser generoso. Aí escrevi uma carta para a camareira. Eu nem te conheço, mas eu quero louvar a Deus pelo seu trabalho. Você entrou no meu quarto, você arrumou tudo, pôs em ordem, limpou. E eu quero te dizer que Jesus te ama. Escrevi, eu falei, se você não conhece o Senhor, faça essa oração comigo. Escrevi para ela entregar a vida para Jesus. Aí Jesus falou assim, deixa uma reservinha aqui para ela. Deixei uma carta e uma reservinha para ela. Aí a outra carta é para o próximo hóspede. Eu deixei uma outra carta para o próximo hóspede. Nós estivemos aqui nesse lugar. Enquanto nós estivemos aqui, a gente orou neste lugar. A gente leu as escrituras. E a gente está nesse exato momento orando para você. Para que você, na hora que você entrar aqui, você desfrute do melhor, do descanso. E se você não conhece Jesus, eu quero te apresentar o meu melhor amigo chamado Jesus. E que você e sua família podem desfrutar de tudo. Mas faça essa oração junto comigo aqui. E também deixei uma reservinha. Essa reservinha é para você ir lá tomar um sorvete com a sua esposa. E se caso você tiver filhos. Sabe, irmãos, a gente acha que tem tantas coisas e formas que a gente pode revelar a Jesus. E o Senhor falou desse jeito. Então, que esse exemplo, que foi o Senhor que pediu para eu fazer, eu estou aqui confessando essa verdade, que eu não teria capacidade nenhuma. A gente está próximo a férias, né? Então de repente você vai sair de férias, que você possa usar esse exemplo, orar ao Senhor, falar, Senhor, como que eu posso abençoar alguém, de forma tão simples, e levar alguém a conhecer a Jesus, e confessar o seu nome, e entregar a sua vida a Jesus, que às vezes a gente acha que é só com a gente lá na hora,
Eu não sei o que vai acontecer nessa história dessas duas famílias. Eu, Nestor, não sei, mas eu sei que em Cristo, eu tenho convicção que eu posso inspirar, e a gente pode ir junto, a gente pode ensinar, a gente pode encorajar, a gente pode ter experiência, irmãos. Paulo teve enormes experiências, e eu e você também podemos fazer. E a gente acha que acabou, né, irmãos? Mas não acabou não. Sabe por quê? Foi ele que começou a boa obra, e a obra que Deus começou em nós, ela é boa, irmãos. Eu estou experimentando isso na minha vida, ela é muito boa. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é um bom dia para você entregar sua vida para Jesus. É um bom dia de você ter a convicção, sabe, querida, que Ele vai completar tudo na nossa vida. Ele não vai deixar nada faltando, irmãos. Nada, 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 nada. Se você acha, você está equivocado. Ele não vai deixar nada. Eu queria convidar os nossos irmãos do louvor para subir aqui, para a gente tomar a ceia juntos. E eu quero orar junto com você, porque a transformação de caráter, ela precisa começar com Jesus na nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração, a nossa vida totalmente. E aí, esse texto que Paulo fala, estou convicto, eu também estou convicto, irmãos, porque Ele é o Senhor, a obra é dele, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro, Ele tem um recurso, Ele tem formas, ela é boa, a obra que o Senhor começa na nossa vida, ela é boa, e Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso, meu irmão? Se você crê nisso, eu queria te convidar a ficar de pé para a gente, sabe fazer o quê? Para a gente orar. Não pense que Paulo foi transformado o caráter dele só naquele encontro. Foi um processo, irmãos. Se você está aqui nessa manhã e está passando um processo, deixe o Senhor trabalhar na sua vida, porque será poderoso. Só guarde esse texto aí. Se de tudo você esquecer, só guarde esse texto. Filipenses 1,6. Quem é que começou a boa obra? É Jesus? Fica tranquilo. Ela é boa, a obra é dele, e Ele vai completar, até o dia dele voltar, Ele vai completar. Todos os dias Ele está trabalhando na minha vida, Ele está completando algo. Ele falou, faltou isso, eu dou mais um passo. Agora deixa eu mexer aqui, eu falo, sim Senhor. Agora deixa eu entrar aqui, pois não, por favor, pode mexer, pode fazer. Então, queridos, vamos orar nesta manhã. Se você não entregou sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Ele, confie nele, de tudo Ele vai fazer. Não andes ansioso, não fique preocupado não, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, e vai dizendo, Pai querido, nessa manhã Senhor, através da sua palavra, assim como Paulo estava alegre, dando graças a tudo que ele estava vivendo, a despeito de todos os desafios da sua vida, a cruz é a maior marca, e Jesus é a maior marca que nós podemos ter e carregar. O nosso coração nessa manhã está grato, Senhor, nós entregamos a Ti, nós devolvemos tudo ao Senhor, nós entregamos a nossa vida, escreve o nosso nome no livro da vida, Pai, nós confessamos nossos pecados, sem Ti nosso caráter jamais poderá ser trabalhado. Crie em nós um coração novo, crie em nós algo puro, Senhor, crie em nós o caráter sobrenatural de Jesus sobre a nossa vida, Pai. Nós estamos aqui como igreja, como comunidade, e nós nos alegramos porque a nossa vida está no seu altar, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, nessa manhã. O Senhor é o único e suficiente Salvador da nossa vida, que a cada dia nós, ao ler as Escrituras, ao teu encontro contigo, nós possamos nos parecer mais com o Senhor, em nome de Jesus.